Oi, gente, bom dia. Yuri, só uma pergunta. Já tá gravando? Ah, então ok. Bom dia, gente. Bom dia, Anderson. Gente, hoje nós vamos ter uma palestra com o Anderson. O Anderson Souza, ele é professor e historiador, é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, e ele possui experiência em pesquisa sobre história das artes plásticas e visuais no Ceará. Atuou como educador e pesquisador em alguns museus e centros culturais e algumas galerias de arte aqui em Fortaleza, como Sobrado Doutor José Lourenço, Galeria Antônio Bandeiras, Centro Dragão do Mar e a Galeria Multiarte. Atualmente ele é professor de Educação Básica da Rede Municipal de Calcaia e do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Princesa do Oeste, no município de Crateús. Anderson, agora você está com a oportunidade de poder começar a sua palestra, tá bom? E muito obrigada. Ok, Isabelle. Bom dia, Isabelle, Yuri, aos demais participantes aqui do evento. Gostaria de agradecer pelo espaço, parabenizá-los pelo evento, né, o Ceanis Firmeza, o curso de licenciatura em Artes Visuais do IFCE, pelo zelo na organização do evento, né, todos nós que estamos observando tanto nas redes quanto nos contatos que estão sendo feitos, né, o cuidado com a programação do evento. Então, gostaria de deixar registrado aqui, né, os meus parabéns, né, e desejar sucesso desde já, né, na trajetória acadêmica, de vida artística, não é, de todos vocês. Ser artista já é uma resistência, né, fazer um curso de licenciatura também um curso de licenciatura em artes mais ainda, né? Ainda mais em períodos aí de ataques, né, a educação básica, né, a questão aí das reformas que fragilizam determinadas áreas do conhecimento, né, cada vez mais é necessário aí nos firmarmos e nos afirmarmos em relação às nossas escolhas, né, e, enfim. É interessante esse tema, não é, de hoje, quando o Yuri entrou em contato e sugerindo, né, uma fala sobre a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, que aí acordamos para a data de hoje, de 19, e eu nem lembrava, não é, que dia 19, não é, de agosto, é o dia, comemora-se o dia do historiador. Então, eu vou estar falando de um tema que me acompanhou durante o percurso da minha vida, numa data, né, que para muitos de nós é emblemática, né, já que foi durante anos e anos, né, que a associação lutou pela regulamentação da profissão, né, só foi regulamentada ano passado mesmo, a profissão de historiador. Embora nós já existíssemos, embora nós já produzíssemos história, né, mas em termos de regulamentação foi só ano passado. E sempre quando eu penso que vou me distanciar dessa temática, né, que é a escape, aí volta e meia aparece um ciclo, né, porque eu comecei a lidar com esse tema há um pouco mais de 10 anos, né, por volta de 2010, aí, a partir de alguns projetos de pesquisa e tudo, e culminou com o meu mestrado, não é, que eu terminei também já tem um tempo, onde no mestrado eu pesquisei sobre a escape e o Salão de Abril. Aí já no doutorado continuei nessa pegada das artes no Ceará, mas fui pesquisar a Casa Raimundo Sela, que tem uma relação, né, volta e meia, precisava falar um pouco sobre essa geração da escape, mas já é um outro período da nossa história aqui. Mas aí volta e meia, eu acho que eu penso que estou me distanciando da escape, aí surge, né, uma fala, um trabalho, uma pesquisa, algo relacionado à escape e eu preciso revisitar, né, essa pesquisa, eu preciso revisitar o que eu escrevi, o que eu pensei, que é, de alguma forma, eu penso que já é datado, né, porque aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós produzimos, fica ali durante um período, a gente revisita depois e percebe que gostaria de mudar, né, se eu fosse escrever, se eu fosse fazer um trabalho, não é, mais aprofundado sobre a escape hoje, provavelmente eu mudaria algumas coisas e o trabalho, né, a produção do conhecimento isso, né? Eu acredito que todos nós, todos vocês também devem ou deverão, né,
passar por isso, né? Produzir algo, seja um produto de arte, seja uma pesquisa acadêmica ou algo que atravesse esses dois campos e quando você revisita, né, você fica naquele movimento, né, de querer mudar, de formular outras questões, né, desses ciclos que a nossa trajetória nos proporciona. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu arquivo, ok? Bom, eu acredito, não é, que vocês já estão visualizando, né, na tela de vocês o PowerPoint. Pensei nesse título, não é, Sociedade Cearense de Artes Plásticas, SCAP, Histórias, Trajetórias e Suas Habilidades no Campo da Arte. Pensar a SCAP, essa associação, esse movimento artístico organizado, localizado ali nos anos 1940, como trajetórias entrecruzadas. Eram artistas, eram jovens artistas, eram pessoas que sonhavam com a estruturação do campo da arte aqui do Ceará. O campo da arte sempre muito atravessado por essa coisa do sonho, por essa coisa da organização da luta mesmo, por espaço, da luta por investimentos, por reconhecimento, e não é de hoje, não é, é um movimento que se renova, que permanece, com outros formatos, com outras estéticas, com outros debates, né, mas eu percebo, né, nessa dinâmica histórica que é um movimento que se repete, né, essa coisa dos artistas brigarem, lutarem por um espaço, né, e isso envolve a questão do coletivo. Né, a SCAP, eu penso a SCAP enquanto um coletivo de arte. É diferente dos coletivos atuais, né, que tem uma outra pegada estética, mas não deixa de ser, né, aos moldes daquela época, né, da primeira metade, ali no final da primeira metade do século XX. Então, são sociabilidades, são histórias que se entrecruzam, né, que se encontram desses artistas, seja na SCAP, seja no Salão de Abril, seja nos ateliês, seja nos estúdios de fotografia, né, seja na cidade, a cidade enquanto esse lugar da arte também. Então, são sociabilidades, são trajetórias entrecruzadas, né, que a SCAP proporcionou, digamos assim, esse ponto de encontro entre esses sujeitos. Então, eu pensei nesse título justamente por isso, né, porque são histórias de vida, são trajetórias de vida, são desejos que se encontram, que se conectaram ali no que foi chamado, não é, na Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Aí eu parto de algumas questões, não é? Como articular um movimento artístico organizado, não é? Como é que é feito isso hoje, como é que isso era feito antes, né? O que é que impulsiona os artistas, as artistas a se articularem, né, em movimentos organizados, a formarem coletivos, a formarem sociedades, associações, fóruns. Nós percebemos, né, essa movimentação, a formarem grupos de pesquisa. Isso tudo denota, né, essa coisa, essa inclinação para uma organização desses movimentos. Como pensar esse movimento artístico coletivamente, né? Você ter a sua produção, a SCAP, cada um tinha ali a sua produção, né? Eles não interferiam tanto na produção estética uns dos outros, né? Mas nos outros coletivos que foram surgindo décadas depois, né, anos 70, anos 80, a gente já percebia
é uma outra forma de pensar esses coletivos, uma outra forma desses artistas estarem juntos, não é? Gente, aqui é passagem de avião, viu? Então, vou esperar aqui só uns segundos enquanto ele passa. Então, se nós formos aí avançar no tempo, né, nos anos 80, aqui a escape anos 40, anos 50, os grupos, né, os coletivos, como Fratura, Exposta, Grupo Aranha, eles já interferiam, né, nas produções uns dos outros. Na escape, nem tanto, né, mas embora eles opinassem, embora eles fizessem as críticas, né, mas a produção em si era bem individualizada, né? Mas eles estavam juntos em prol de uma estruturação de um campo da arte, né, aqui no Ceará, que estava nesse processo mesmo de estruturação, né, no período que não tinha Salão de Abril, no período que não tinha os cursos de artes, no período que não tinha as galerias, né, que nós temos hoje, não tinha o Dragão do Mar, não tinha o Museu de Arte da UFC. Então, foi um processo criador, não é, digamos assim. Mas antes, não é, da própria formação da SCAP, nos anos 1940, isso não significa que esses artistas eles não se encontrassem em determinados lugares da cidade, né? Já havia um desejo ali de estar junto, digamos assim, um desejo de trocarem ideias, um desejo de visualizarem os trabalhos, enfim. Então, nós podemos aqui mencionar os estúdios de fotografia, né, que num período onde se predominava aí a prática do retratismo, onde alguns nomes que depois passaram a compor a SCAP, como o Clídeno Capibaribe, o Barrica, o Barbosa Leite, eles trabalhavam nesses estúdios de fotografia, né, alguns relatos deles, né, que eu já li em alguns trabalhos, eles até comentam que eram explorados, né, nesses estúdios, mas que também serviu como esse espaço de aprendizado, né, de encontro entre essa turma que estava querendo fazer coisas, né, em termos de produção artística em Fortaleza. Então, os estúdios de fotografia, né, surgidos aí na segunda metade do século XIX, mas eles foram mais disseminados nas primeiras décadas do século XX, foram espaços de aprendizagem e de atuação profissional dos pintores de Fortaleza, né, em razão da crescente prática da técnica do retratismo. A professora Cadima Marques, eu não sei se vocês a conhecem, é professora de Sociologia da UES, e trabalha muito com essa pegada de Sociologia da Arte. Ela tem pesquisas, né, artigos sobre esses estudos de fotografia. Então, algumas referências eu peguei até do trabalho dela também. Entre esses estudos de fotografia, né, que reunia alguns nomes da arte já nos anos 20, né, podemos aqui destacar o Foto Walter, o Foto Ribeiro, né, que eles pertenciam ao Walter Siberiano e ao J. Ribeiro, né, onde também, além da questão do retrato, eles também tinham a tradição dos retratos a óleo e a crayon. Né, então, era um período onde as pessoas encomendavam, né, esses retratos, aí aparecia em alguns jornais, enfim, precisa nem ser gênio, né, para imaginar que eram elites, né, a elite que encomendava a maioria desses retratos. Esses estúdios de fotografia sediaram algumas mostras que tiveram aí uma importância, né, para o início de um percurso, especialmente um percurso em termos de salão de arte, né, que foi o chamado Salão Regional de 1924. Ele aconteceu ali no estúdio de fotografia do Walter Siberiano, né, no Fotovalta. E o Strigas, né, nesse livro aqui, o Salão de Abril, onde ele vai falar do início desse percurso, ele menciona, né, a respeito desses estudos de fotografia e a respeito também desse salão e da importância que ele teve ali.
fotografia era localizado ali na rua Barão do Rio Branco, né, no centro da cidade, era onde a maioria, né, desses estabelecimentos funcionavam, certo? E nessa exposição, no Salão Regional, foram expostos ali mais de 50 trabalhos, né? Era a própria disposição das obras, né? Depois eu vou mostrar algumas imagens, não desse salão, né, que eu não encontrei, né? Eu presumo que tem lá nos arquivos do Nireis, mas de outras exposições, a gente vê que a disposição mesmo era bem diferente, né, de como é hoje. Além dos estudos de fotografia, né, antes da formação da SCAP, também os artistas costumavam se encontrar nos ateliês. Entre esses ateliês, nós destacamos o ateliê do Clóvis Costa. Então, eles se encontravam, geralmente aos domingos, eles produziam suas artes e debatiam, não é? O Raimundo Sela já era uma figura conhecida, né, e reconhecida aqui no Ceará, né, justamente porque nesse período aqui, anos 1930, né, nesses ateliês, ele já tinha ido para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, já tinha sido aluno de lá, já, creio eu, que se não me falha a memória, já tinha viajado para fora, né, em algumas premiações. Então, dentre esses nomes, né, que costumavam se encontrar no ateliê do Clóvis Costa, nós temos aí o Rubens de Azevedo, o Otacílio de Azevedo, né, o Gerson Faria, o Pretestato Bezerra, conhecido como TX, o Barrica, que é o Clidino Capibaribe, um importante nome para escape, o Barrica, e o Milton Rodrigues. E também houve, né, nesse processo aí, alguns movimentos, né, que foram antecedendo, como a primeira exposição preparatória da pintura cearense, em 1937. Então, tem até esse trecho aqui, né, a primeira exposição preparatória da pintura cearense foi instalada na Praça do Ferreira, julgada por uma comissão formada por Emílio Rico, Alberto Jacques Klein, Valdemar da Costa e José Barros Maia. Participaram os artistas Afonso Bruno, obtendo a medalha de prata, Gerson Faria, Barrica e Pretestato Bezerra, o TX. Era comum nas premiações desses salões ou exposições que tinham esse caráter, né, de certame, né, como eles costumavam chamar, essa coisa das medalhas, né, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E hoje em dia o esquema de premiação é outro, né, por editais, né, geralmente o valor em dinheiro mesmo, mas naquele tempo tinha essa coisa das medalhas, né. E o Centro Cultural de Belas Artes também foi uma experiência importante, né, nesse acúmulo de experiência para a formação da SCAP. Então, esse percurso que nós estamos fazendo aqui é para vermos que a SCAP ela não brotou assim, não é do nada, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma sociedade, não, né, já vinha de uma trajetória de décadas desses artistas se encontrando, desses artistas conversando sobre articular alguma coisa, sobre angariar espaço na cidade, né? Então não foi algo à toa, né? Não foi algo que surgiu assim do nada. O CCBA, como era chamado, né, o Centro Cultural de Belas Artes, ele teve uma importância muito grande ali, né? Ele meio que foi a primeira fase, né? Eu penso um pouco o CCBA como essa primeira fase da SCAP, embora não tivesse esse nome ainda. Vários nomes da história das artes plásticas e visuais estiveram envolvidos com a sua fundação, entre eles o Gerson Faria, o Barrica, Barbosa Leite, Afonso Bruno, Raimundo Campos, Otacílio de Azevedo, Rubens de Azevedo. Contudo, Mário Barata foi um dos principais responsáveis pela iniciativa em se criar o CCBA. O Mário Barata era visto como intelectual, era advogado, né, tinha a formação em direito na época, que era algo do período, né, era algo de elite mesmo, né? Muitos não tinham acesso ao ensino superior, não havia essa gama de cursos que hoje nós temos. Então, ele figurava entre uma elite intelectual, ele auxiliava nessa questão de ceder os seus espaços para
que os artistas se encontrassem e também pensar essas burocracias, né, que era necessário para criar esses centros e essas associações. E tanto que tem até um livro, não é, daquela coleção Outras Histórias do Museu do Ceará sobre o Mário Barata, que fala, são trechos, não é, até de jornais que ele escrevia na época, que ele também é bem lembrado pela sua atuação enquanto crítico, enquanto esse conhecedor de arte mesmo. O CCBA promoveu o chamado Salão Cearense de Pinturas, né? Que antes do Salão de Abril ali nós tivemos também esse Salão Cearense de Pinturas, que a sua primeira edição em 41, aí teve obras de Delfino Silva, do próprio Mário Barata, Rondei Corrêa, Raimundo Campos, Jorge Miranda, Afonso Bruno, Francisco Matos, Gerson Faria, aí já percebemos alguns nomes aí mais conhecidos, né, o Antônio Bandeira. Entre esses nomes aí que a gente já percebe que vai se repetindo nessas mostras, né, o próprio Gerson Faria, o Barrica, o Otacílio de Azevedo, o Rubens de Azevedo, né, todos eles aí são nomes que já estavam ali nos ateliês, que já estavam ali o Barrica, não é, e o Barbosa Leite nos estúdios de fotografia. Aí eles vão permanecendo nesses espaços, né, e formatando esses lugares no campo da arte aqui do Ceará. Aqui nós temos uma imagem, né, do Salão Cearense de Pinturas. A gente percebe aqui, essa imagem tem um livro, esse livro chama-se Esquema da Pintura do Ceará. Quem escreveu esse livro foi o Barbosa Leite. É interessante essa imagem aqui, que mostra, né, um pouco como é que era, como é que eles frequentavam as exposições. Eles iam muito bem arrumados, formalmente, né, bem diferente da forma como as pessoas costumam ir, né, até se portar hoje em dia diante das vernissagens, das aberturas de exposições, né. O look é um pouco mais descontraído, né, hoje em dia. Então é interessante também pensarmos nessa postura, nesses diferentes períodos, né, até mesmo ir a uma exposição. Como é que eu fico imaginando, né, se hoje nós temos dificuldades, né, para uma inclusão de classe social das periferias, né, nos espaços expositivos, tem toda uma luta, né, todo um processo para isso, né, para esse processo de inclusão mesmo, né, de apropriação, de ocupação por esses grupos. Eu fico imaginando nesse período, eu acho que isso não era uma preocupação, né, até porque o próprio gestual era meio que já ficava ali essa diferença, né, uma pessoa pobre da época passando ali por uma exposição, por uma abertura dessa, não ia entrar, né? Então, eu não estou dizendo aqui querendo tirar o mérito deles, né? Mas eu, olhando, né, as imagens, eu sempre me atravesso ali por esses pensamentos, né? Por essas reflexões também. Muito masculino, né? A predominância de homens também é algo bastante... não é difícil de identificar nessas primeiras histórias aqui que nós estamos contando, né, até mesmo na história da própria SCAP, eram organizações lideradas ali por homens, né, isso foi mudar um pouco. Teve a Nice, né, teve a Heloísa Joaçaba, que a Heloísa Joaçaba já marcou outra fase da nossa história a partir dos anos 60, mas majoritariamente eram homens, né, que geriam, que pensavam, que estavam ali. Agora, a criação da SCAP, né, passando por todo esse percurso aqui introdutório, dos estúdios de fotografia, dos ateliês, né, dos salões cearenses de pinturas, do Centro Cultural de Belas Artes, né, de todo esse processo, nós temos aqui a criação da SCAP em 1944. E de acordo, né, com o Diário Oficial, essas sociedades elas precisavam ser formalizadas, elas tinham estatutos, certo? Então era necessário uma burocracia, tem até
na história, na sociologia, né, o próprio conceito de sociabilidade, muitas vezes, ele parte, né, em um determinado dado, em um determinado olhar, né, para ele, essa coisa da sociedade civil lançando mão de elementos da burocracia para se manifestarem, né, para buscarem, para alcançarem determinadas finalidades ali. E de acordo, né, ali com os estatutos da SCAP, que foram publicados no Diário Oficial, ali de 6 de dezembro de 1944, eles evidenciaram ali as principais finalidades dessa sociedade, que era a realização periódica de salões de artes plásticas, que foi, no caso, o Salão de Abril, manter uma galeria de arte, um espaço permanente ali de exposição, concursos de motivos, concursos de artes, enfim, e criação de uma escola de arte. A maioria deles era autodidata, nessa coisa de histórias entrecruzadas entre esses sujeitos, onde a gente vai ver ali um pouco da biografia deles. Todos reivindicam para si esse status, né, de autodidata, tanto que isso era um motivo na crítica de arte, nos jornais da época, era um dado elogioso, né? Eles viam essa figura do artista, do pintor, do desenhista, enquanto uma aura meio heróica, por aqui não ter esse espaço de formação, entre outras coisas. Entre as principais atividades desenvolvidas pela SCAP, mencionamos o tradicional Salão de Abril, né, que tem aí até hoje, né, na edição 72, né, 72ª edição, é assim que fala, gente? Entre os anos de 1946 e 1958, a entidade, né, assim como eles também chamavam, eu trago esses termos também para vermos um pouco quais eram as palavras que eles utilizavam na época, certo? Entidade era muito utilizado, né, quando eles se referiam à SCAP, a entidade que promovia, né, enfim, realizou anualmente o salão, por se tratar de uma mostra competitiva. Em cada edição, alguns artistas eram premiados e recebiam menções honrosas da comissão julgadora, formada majoritariamente por membros da própria SCAP. Então, eu lembro até que quando eu estava no mestrado, não é? Gente, agora está uma polifonia sonora aqui, viu? Foi minha cachorra latindo, o avião passando. Vou esperar uns segundos. Eu lembro que foi ou na defesa ou foi na minha qualificação que teve uma professora da banca que falou, né? Eles organizavam e eles se premiavam, né? Era algo, eles iam atrás, eles organizavam o salão, eles faziam uma chamada, selecionavam os trabalhos, né, nas categorias, e eles próprios ali da SCAP, também formada, né, pelo Mário Barata, formada pelo Barrica, pelo Barbosa Leite, pelo Hermógenes Gomes da Silva, Raimundo Campos, Floriano Teixeira, né, esses nomes. E depois, né, por outros nomes, como Estrigas, a Anice Firmeza, a própria Heloísa Joaçaba. Então, eles promoviam o salão, eles selecionavam os trabalhos, eles organizavam as categorias, né, desenho, pintura, escultura, a depender da época, e eles próprios formavam a comissão julgadora e se premiavam, né? Então, tinha esse movimento, né? Hoje, você não vê, não é, num salão de Abril, alguém dali, né, que tenha muito interesse em participar, expondo o trabalho, a pessoa não é da curadoria, né? Então tem um cuidado maior com a escolha da curadoria, que na época não tinha esse nome, eles chamavam comissão julgadora mesmo, né? E aí tinha aqueles, né, o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e aqueles que recebiam as menções honrosas, né, que não recebeu a medalha de ouro, nem a medalha de prata, nem a de bronze, mas que teve um trabalho que foi julgado interessante e recebeu as menções honrosas. E essas menções honrosas geralmente apareciam nas críticas dos jornais da época, né, que o Otacílio Colares escrevia muito sobre isso, o Antônio Girão Barroso, escritores que faziam parte do Clube de Literatura e Arte, do Grupo Clã, eles eram muito próximos aos artistas da SCAP,
e sempre escreviam nos jornais ou nas próprias edições da revista Clã sobre os trabalhos, sobre o Salão de Abril e sobre as premiações. Com a imagem do quinto Salão de Abril. É uma imagem que a gente percebe um pouco ali, né, mais ou menos como é que era a organização dos trabalhos, né, eram bem sobrepostos, né, é a lógica do período, né, gente ali, então eles organizavam dessa forma, era um trabalho um quase em cima do outro, muito perto, a questão de descanso visual entre uma obra e outra não era uma preocupação da época, não, né. Mas era dessa forma, né, que acontecia, e ali uma imagem deles juntos, né, na inauguração do quinto Salão de Abril, que foi em 1949. Aí aqui a gente já percebe, né, a presença aqui de algumas mulheres, né, que nós não identificamos, porque a Anice só começou mesmo a expor no Salão de Abril no início dos anos 1950, né, então a gente fica ali se perguntando quem são essas mulheres dessa imagem, né, se ela já frequentava mesmo antes de expor. A imagem não é tão nítida, né, tá no livro do Barbosa Leite, aquele livro Esquema da Pintura no Ceará. Eu tive contato com esse livro no setor de obras raras da Biblioteca Pública do Estado, né, quando eu estava pesquisando. Eu acredito que ainda não sei como é que está o setor de obras raras, né, agora, quando a biblioteca foi inaugurada. Mas a formalidade, né, permanece ali, né. Nós vimos aquela imagem do início dos anos 40, né, do Salão Salense de Pintura, 1941, final da década, a coisa da formalidade ali ainda pesa, né, nas inaugurações das exposições, das mostras. Aí, como esses salões, né, o trabalho, quando a gente fala salão, era o trabalho da SCAP aqui. Era a SCAP quem organizava, né, o Salão de Abril na época. Noticiavam, né, e temos aqui, no Jornal Unitário, de 3 de abril de 1949. Nada menos de 25 pintores apresentaram trabalhos à apresentação pública no 5º Salão de Abril, ontem inaugurado. Né? Aí tem esse subtítulo, né? O povo do Ceará precisa dar apoio e estímulo a essa iniciativa tão dignificante para a nossa terra. Né? Então, havia nessas matérias, nesses escritos também, um apelo à população, para que a população prestigiasse essas obras, visitassem, enfim. A SCAP, né, além do Salão de Abril ali, que falamos um pouco sobre ele, também promovia o curso livre de desenho e pintura, né, que era o chamado curso livre de desenho e pintura da SCAP, que era uma das suas finalidades, oferecer uma escola de arte ali. Esse curso revelou alguns nomes emblemáticos da nossa história, como Anice Firmeza, a Heloísa Joaçaba e o Estrigas. Eles foram alunos do curso livre de desenho e pintura da SCAP, e em seguida começaram a expor, né, tanto no Salão dos Novos, que era o salão dos alunos do curso da SCAP, quanto depois no próprio Salão de Abril mesmo. O Estrigas teve ali uma ascensão dentro da SCAP rápida, né? Se no começo dos anos 50 ele era aluno da SCAP, em 1953 ele já era presidente da SCAP. Então, a ascensão dele ali no salão, na SCAP, foi meio rápida, né? Depois de algum tempo, né, esse curso livre ele passou a se chamar Curso de Desenho e Pintura Vicente Leite, em homenagem a esse artista Vicente Leite, que havia morrido nesse período, mas que teve uma importância ali também para esses primeiros movimentos de arte aqui do Ceará, e em seguida passou a se chamar Escola de Belas Artes do Ceará. Eu acho que eu coloquei aqui, não é? Só um instante. Está aqui, ó. A SCAP mantinha uma escola de arte, da qual fizemos parte, lecionando perspectiva de anatomia. Ensinaram nela os escultores Ono Torres e Angélica Torres, formados pela Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Chablos, que era o Jean-Pierre Chablos, né, um suíço, radicado aqui no Ceará. Mário Barata e outros. Os intelectuais da terra aderiram e podiam lá ser vistos.
Né? Então, esses intelectuais escritores, não é? O Arthur Eduardo Benevides, Tarsila Colares, Mozart Soriano Aderaldo, João Clímaco Bezerra, Eduardo Campos, Aloysio Medeiros, Antônio Girão Barroso e Fran Martins. Toda essa turma fazia parte também do Clube de Literatura e Arte, né? O Grupo Clã. Tanto que havia uma parceria, né, entre esses escritores e os membros da SCAP. Muitas vezes, esses indivíduos aqui, esses escritores, faziam parte da comissão julgadora, né, dos salões, ou também figuravam presidindo a SCAP. O Antônio Girão Barroso chegou a ser presidente da SCAP, né? Então havia uma proximidade ali, eram muito próximos esses dois grupos, né? O grupo de escritores e os de artistas plásticos. Aqui a imagem de 2 edições do Salão dos Novos, que havia esse curso livre de desenho e pintura da SCAP, e em seguida os alunos realizavam uma exposição, né? Aí tem a imagem do Salão dos Novos de 1952 e do segundo Salão dos Novos de 1953, ok? O Salão dos Novos ele tem uma história, não é? Depois que a prefeitura passou a realizar o Salão de Abril, o Salão dos Novos voltou, mas eles não continuaram nessa numeração, eles começaram assim, primeiro salão, aí tem, quando a gente vai atrás, tem até esses probleminhas, né, que às vezes a gestão vai para outra gestão, aí não sabe que já era feito, aí a gente vai ver lá o catálogo que se repete, né, a numeração desse Salão dos Novos, mas foi uma política que notamos ali tempos depois, né, quando a prefeitura assumiu o Salão de Abril, enfim. Tá? E muitas vezes esse Salão dos Novos acontecia em paralelo ao Salão de Abril. Tem uma pesquisa de um rapaz do IFCE que está se formando, o Rafael Escócio, que ele está pesquisando sobre o Salão dos Novos, inclusive. Sobre a Escola de Belas Artes, né, a grade, né, que tinha o curso que eles ofereciam. O Francisco Matos, ele dava aula de desenho artístico, a Angélica Torres, aula de modelagem, o Carlos Ribeiro Pamplona, anatomia e fisiologia artística, o José Eduardo Pamplona, geometria descritiva, Roberto Vilar, arquitetura analítica, J. Leopoldo, não é João Leopoldo, era José Leopoldo, isso eu não tenho certeza do nome completo, dava aula de perspectiva, o Mário Barato de pintura, o Nô Torres de escultura. A Escola de Belas Artes do Ceará tensionava ainda acrescentar História da Arte, que seria ministrado por Arenque Carneiro, Estética, muito voltado para essa coisa da filosofia, né, pelo Arthur Eduardo Benevides, Psicologia Aplicada, por João Vasconcelos César, Filosofia da Arte, por Lauro Oliveira, e Didática, por Hipólito Oliveira. Essa coisa da didática também, penso eu, que já era pensando nessa questão do ensino mesmo, né, dos artistas enquanto professores, enquanto aqueles que ensinavam arte. Né. Aí alguns exemplos, né, sobre como esses artistas eram mencionados na crítica de arte do período, né, do que se entendia como crítica de arte do período. Aqui um exemplo da revista Clã, o Barbosa Leite, que era artista plástico, mas ele também escrevia na revista Clã, principalmente nos cadernos de artes plásticas da revista Clã. Ele disse o seguinte sobre o seu colega, né, sobre o Barrica. É tão estranha a força que caracteriza as obras de Barrica, que se não tivéssemos acompanhado na evolução, porque acaba de passar, difícil seria acreditar que o autor de certo quadro de nossa coleção, de época mais remota, fosse o mesmo que hoje assina Vila Suburbana, menção honrosa no Salão de Abril de 1947. Casebres, da coleção do Dr. Aderbal Freire, e outros mais que se encontram na posse de colecionadores como o Dr. Jonas de Miranda e o senhor Alcides Santos. Como pintor, consideramos Barrica o maior no Ceará, dentro da escola para a qual se inclinou a expressionista. Aí, menciono novamente as pesquisas da Cadma Marques. Né? Ela tem um trabalho, se não me falha a memória, foi o mestrado dela, sobre o Barrica, que resultou num livro, certo? Então, para quem tem interesse, né, de conhecer melhor o Barrica, eu sugiro aí as leituras dos trabalhos da Cadma Marques. Prestando atenção aqui nos nomes, né? Vila Suburbana, Casebres, os títulos
das obras que eram expostas, que eram produzidas, a coisa do colecionismo, né? A gente percebe que esse campo da arte se estruturando, a SCAP, organizando o Salão de Abril. Essa organização, esses artistas, as suas produções, sendo registradas nas revistas que tinham uma circulação não só no Ceará, a revista Clã também tinham os seus anunciantes em outros estados, ok? O próprio o Jorge Amado também escrevia na Clã, também trazia coisas da Bahia para cá, havia essa troca. Então, era uma forma desses trabalhos circularem, deles se legitimarem, deles ganharem um capital simbólico mesmo, e fazendo parte de coleções. Né? Então, a gente percebe que esse movimento começou a gerar um mercado, né? A crítica de arte, o salão, as premiações, os colecionadores. O Barrica já tinha obra em coleções particulares, então isso já mostra que ele tinha uma trajetória ali. Né? Esse outro trecho eu achei ele muito interessante, né, para pensar umas questões sobre os debates artísticos da época. Floriano Teixeira, jovem apenas de 23 anos, revela o gênio de um Portinari no estilo das suas telas e no desembaraço e domínio de desenho. Suas deformações, que deduz propositadamente através das formas clássicas, obedecem certo e determinado equilíbrio e proporção. Considera Cândido Portinari um mestre à distância, pois dele não conhece nenhuma tela em original, nem recebeu ensinamentos diretos. Autodidata, tem por professores unicamente os livros e a experiência que vai colhendo todo dia, com o lápis, a pena e o pincel. Natural de Cajapió, pequeno município do interior do Maranhão, de origem muito humilde, sentiu nos seus primeiros anos todo o drama da miséria causada pela seca do Nordeste. Daí nasceu-lhe um espírito de revolta e amargura que levou consigo para a capital do seu estado, onde reside, extravasa em suas telas como um grito de protesto e de libertação. Aí os temas, né, das suas pinturas. Carniça, a menina e o gato, a menina morta, enterro, a beata, são bem todo o panorama da flagelação. Aqui é um texto de Levi Rocha, na revista Clã, falando sobre a trajetória do Floriano Teixeira. O Floriano Teixeira veio do Maranhão aqui para o Ceará, né, nesse grupo de artistas maranhenses, e aqui ficou. Chegou a fazer parte da SCAP, teve um importante papel na criação do Museu de Arte da UFC, do MAUC, na pesquisa de acervo, junto a Heloísa Joaçaba, ok? E esses títulos, né, a coisa dele de se considerar um aprendiz do Portinari à distância, né, isso revela também as especificidades, né, desse período, deles não irem, né, muito aos centros mais conhecidos de arte. Mas desses centros geograficamente mais conhecidos, Rio e São Paulo, chegarem até eles de alguma forma, nos livros, nas revistas, e eles se espelharem nesses considerados para a época grandes nomes da arte brasileira. E nessa época estava muito em voga esse debate em torno da arte social. Era uma vertente do modernismo, tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Né? O próprio Cândido Portinari foi o nome dessa estética, né? Os seus quadros retirantes, né? A sua série Imigrantes também. E o Floriano Teixeira, nas suas obras, tem uma aproximação temática, né? Pensando essa coisa da seca do Nordeste, enfim. Os trabalhos do Barrica, né? A questão das casas pobres de Fortaleza, era muito comum também que os artistas pintassem espaços como o Poço da Draga, né, o Morro do Moinho, também ali, o Pirambu, esses espaços periféricos, considerados periféricos da cidade de Fortaleza. E isso tinha um respingo aí de uma das fases do modernismo, né, dessa coisa da chamada arte social. Gente, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Eu queria que a Isabelle, né, o Yuri me falasse aí como é que está a questão do tempo. Eu ainda tenho umas coisinhas para falar, mas se tivermos apertados em relação ao tempo, eu dou uma acelerada aqui. Está tudo tranquilo, gente, em relação ao tempo? Sim, claro. Ok, ok. Então.
A SCAP, além desses embates artísticos, também tinha a coisa dos debates, também tinha os embates, né, alguns conflitos do ponto de vista estético, do ponto de vista de se legitimar ali, né, na SCAP, no Salão de Abril. Em 1951, né, com Paulo Pamplona na presidência, a SCAP sofreu um pequeno abalo em consequência de divergência de opinião em torno do Salão de Abril, que gerou por parte do jovem escritor Jairo Martins Bastos uma crítica pesada contra o Salão. Pamplona achou que Jairo havia sido insuflado por Zenon Barreto e J. Siqueira. Do atrito resultou o afastamento dos dois da SCAP, que foram acompanhados por Goebel-Weyne. Então, o Zenon Barreto sempre foi visto um pouco como essa figura meio polêmica, né, essa figura meio briguenta mesmo. Mas ele já propunha uma outra estética, a gente já está falando aqui dos anos 50, onde também nessas fases do modernismo nós nos deparamos com o construtivismo, né, com a arte concreta. E a SCAP, o Salão de Abreu, ainda estava muito naquela coisa meio convencional, desenho, pintura, não muito escultura. E o Zenon Barreto, né, o Goebel-Weyne, eles já dialogavam mais com essas estéticas construtivistas, do concretismo, né, os projetos de arquitetura, a própria arte concreta em si, os poemas visuais, né, o Ceará sediou algumas edições, né, de mostras de arte concreta nos anos 1950, onde os próprios escritores, né, como Antônio de Jerônimo Barroso, entre outros, né, expuseram poemas visuais também. E o Salão ainda não estava aceitando muito, né, esse tipo de produção, e por brigas pessoais, né, essa galera brigava mesmo, em alguns momentos, e também por embates estéticos, eles saíram da SCAP e formaram e começaram a expor em paralelo ao Salão de Abril, chamado Salão dos Independentes, né, onde eles diziam que a proposta era mais livre, né, não era tão amarrada, restrita, quanto era o Salão de Abril. Aqui nós temos, né, um depoimento do Sérgio Pinheiro. Parte do Sérgio Pinheiro, ele disse o seguinte: eu acho que foi para brigar com o Salão de Abril, alguma coisa assim. Eu acho que foi uma coisa passageira, uma coisa assim, porque tem um regulamento no Salão de Abril, nos independentes, todo mundo participava. É como tem na França, o Salão dos Independentes, até hoje é o mais antigo dos salões, que foi em oposição ao Salão Oficial. Nesse salão você não tem censura. Eu acho que foi isso aí. Era para quebrar as regras e outras coisas, né? O Sérgio Pinheiro estava falando sobre o Zenon Barreto, né, num livro também, não é, que faz parte da coleção Outras Histórias do Museu do Ceará. Ele estava falando dessa característica meio briguenta do Zenon Barreto, e foi perguntado a ele sobre esse episódio, né, de ruptura ali na história da SCAP. Só um instante. Gente, só uma dúvida. Vocês topam ficar mais alguns 15 minutos a mais, que ia terminar 12 horas, né? Eu não sei se vai precisar de tanto, né, mas se for para terminar logo, eu já estou terminando mesmo, eu acredito que... Então, eu não estou lendo o chat, gente, a minha tela está cobrindo um pouco o chat, então vocês me falem pelo áudio a questão do tempo agora, para me programar. Você também falando aqui que cumprir, vou continuar. Continuar mesmo? Sim, sim. Certo. Então, o Salão de Abril tinha um regulamento, não é? E quando o Zenon Barreto, o próprio Goebel-Weyne, né, o Goebel-Weyne, depois ele foi um nome importante na Escola de Desenho Industrial lá do Rio de Janeiro, onde essa onda construtivista, né, os artistas acabaram enveredando também para essa coisa da publicidade, né, das artes gráficas, enfim. E eles começaram, tanto o Zenon Barreto quanto o Goebel-Weyne, entre outros, né, com a ajuda do Antônio Bandeira. O Antônio Bandeira tinha vindo de Paris, eu penso que tenha tido um dedo do Antônio Bandeira nessa coisa de formar o Salão dos Independentes, porque pela experiência dele na França, né, o Salão dos Independentes era tradicional na França, né, enquanto o Salão Oficial selecionava alguns, o dos Independentes era esse dos rejeitados, né, como em alguns lugares também costumam chamar. E
E tinha um protesto, né? Teve o chamado Manifesto dos Independentes, também na imprensa, onde eles falavam das restrições da SCAP, do Salão de Abril e tudo. Quando foi depois, né, que eu já estou terminando, só o Strigas, né, em 1953, quando ele foi presidente da SCAP, ele quis mediar esse conflito. Ele quis chamar de volta esses nomes, né, que saíram da SCAP, como o Zenon Barreto, o próprio Goebel N, entre outros, né, que os acompanharam. E ele começou a fazer, né, no Salão de Abril, duas divisões, não é? A divisão geral e a divisão moderna. Na divisão geral seria mais a coisa mais convencional, né, como eles chamaram, a pintura, o desenho, enfim. Era o entendimento que eles tinham, né? Porque não necessariamente um trabalho de desenho ou de pintura seja convencional, ele pode dialogar com a produção contemporânea, né? Mas era o entendimento deles na época. E fizeram a divisão moderna. No contexto da divisão moderna, a gente percebe a presença de outras estéticas no Salão de Abril ali em meados dos anos 1950, como os projetos de arquitetura, a arte concreta, as artes gráficas. Então, todas essas modalidades ali que dialogavam com o chamado construtivismo, né, que foi crescendo ali a partir dos anos 60 no Brasil e de alguma forma o pessoal daqui também pensou sobre isso, né? E aí ele trouxe de volta essa turma, não é? E o salão passou a ter essa divisão. É interessante que havia alguns, não é, que quando eu ia olhar, que expunham nas duas, né? A própria Heloísa Joaçaba, ela tanto já expôs na divisão moderna, em um mesmo salão, né, na divisão moderna e na geral. A Heloísa Joaçaba foi uma figura que ela tem, né, ela teve aula com Floriano Teixeira, não é? Ela tem essa coisa meio cubista nos trabalhos dela, que mexe com a coisa do tradicional e o contemporâneo, né, se nós formos analisar algumas das obras dela, tanto que eu acho que faz sentido, né, em alguns momentos eles, não, esse trabalho dela aqui vai para a divisão geral, não, esse outro aqui vai para a moderna, né, porque ela meio que passeava ali por esses processos estéticos. E quando é em 1958, gente, a SCAP chega ao fim. E o aumento, durante o período em que o Cabral, né, eu acho que esse era o nome, não era alguma coisa Cabral, mas eu acho que é Paulo Cabral, era o prefeito de Fortaleza, o Salão de Abril conseguiu patrocínio, né, para suas edições, tanto para premiar os artistas, quanto o próprio local onde o salão era realizado, né, que o salão não era em um lugar só, né, acontecia no hall do Cine Majestic, no hall da livraria Aiquitas, né, que era nas proximidades da Praça do Ferreira, também em livrarias do Instituto do Ceará. Então, eles dependiam muito desses patrocínios e, durante um período, eles conseguiram com o prefeito, que era o Paulo Cabral, porque ele tinha uma proximidade com Strigas, ele já havia estudado com Strigas no liceu. Então, por isso, aí quando termina a gestão do Paulo Cabral, as brigas na SCAP ali começam a se intensificar, e eles chegam ao fim. E tanto que tem um hiato, né, na história do Salão de Abril. O Salão de Abril dá uma pausa em 1958, ele volta em meados dos anos 1960, com a prefeitura, de fato, assumindo a sua realização, como um movimento também dos próprios artistas, né, que acharam aí que esse início dos anos 60 deu uma esfriada, porque a SCAP movimentava muita coisa. Eles tentaram ressuscitar a SCAP em alguns momentos, pensaram em criar outro grupo, que foi o Seminário de Arte do Ceará, mas não vingou, porque aí o processo já era outro, né? Nos anos 60 veio aí a geração Raimundo Sela, que é com a Casa Raimundo Sela, né, liderados pela Heloísa Joaçaba, que vem uma outra turma mesmo, né, o Roberto Galvão, o Tarcísio Félix, entre outros nomes, né, aí, que já marca em uma outra etapa da nossa história. Mas a SCAP sempre muito lembrada, né, como esses mestres, como esses que abriram caminhos, enfim. Gente, eu acredito que é isso, né, que eu tinha assim, mais para falar.
tem muitas outras coisas, não é? Mas é a questão do tempo também, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos, alguns pontos que eu considerei interessantes de serem conversados nesse momento com vocês, né? Se vocês quiserem falar algo, né? Estou aqui para escutá-los também. Ok? Aqui são as referências, né, do trabalho, enfim, os livros do Rubens de Azevedo, do próprio Strigas, né, do Barbosa Leite, os trabalhos da Cadma Marques, certo? A dissertação de mestrado do Roberto Galvão, que também foi sobre a SCAP, né, ele via a SCAP enquanto essa escola invisível. Então, no mais, obrigado. Alguém vai fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Anderson, fiquei só curioso assim, né? Porque esses ateliês da SCAP, né? Nos cursos livres, o Strigas fala que, tipo, havia predominância de mulheres, né? Uma coisa bem comum, já que algumas universidades europeias, né, escolas de belas artes da Europa, só começaram a aceitar mulheres a partir da década de 80, né? Década de 60. Aí você acha que essa dinâmica, né, nos postos livres da SCAP foi diferente por causa da região, assim, não era tão central, né? Como, por exemplo, na Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que as mulheres tinham bastante dificuldade, né, adentrar esses espaços de artes, né, mais oficial. Era só uma dúvida assim, que eu tinha. Seu microfone está desligado. Obrigado, Yuri, obrigado. Tem até um livro, né, que fala um pouco sobre essa coisa das mulheres, né, arte de extinção, não lembro agora o nome do autor. Enfim, mas essa presença das mulheres, né, no campo das artes, a gente percebe, eu percebi mais, né, nas minhas pesquisas a partir dos anos 50, uma presença tímida, não é? Porque a gente percebe dois nomes ali mais fortes, né, da Anice e da Heloísa Joaçaba, no começo dos anos 50. Mas por que isso? Né? Era muito comum dessas mulheres, elas trabalharem, começarem no estudo delas, trabalharem com essa coisa do trabalho manual. E o trabalho manual tinha esse diálogo com o trabalho artístico. Então, mulheres pintoras, mulheres pianistas, mas não foi. Eu não percebo isso enquanto coisa só dos anos 80, não, sabe? Eu percebo isso enquanto décadas anteriores a isso, inclusive ali na metade do século XX já é bem forte isso. As mulheres, as filhas dos burgueses, né? Elas geralmente tinha uma inclinação para as artes, então elas começavam a ir para os conservatórios, para esses ateliês, trabalhando ali com os homens e tudo, claro que né, com um pensamento conservador da época, mas elas começaram a ter esse espaço muito vindo dessa prática, né, de mulheres professoras, né, muitos, eu conversei uma vez com o Hélio Rolla e ele teve aula, né, antes, lá pelos anos, na primeira metade também ali do século XX, ele tinha uma professora de arte, né, era uma mulher, então era comum isso, não era uma coisa rara, mas geralmente eram pessoas vinculadas a essa elite. A Heloísa Joaçaba era da elite, né? Lá de Guaramiranga e tudo. Então, sempre tinha lá uma parte da família que enveredava para as artes. E a própria Heloísa foi casada depois com o Haroldo Joaçaba, que é uma grande referência nos estudos do câncer aqui do Ceará. Ela viajava com ele para congressos de medicina e nessa dinâmica conhecia galerias, né, dos Estados Unidos e tudo, e trazia ideias para cá. É um número bem menor do que de homens, mas já foi aparecendo por conta disso, né, por conta da inserção das mulheres nesse mercado da cultura, né, nesse mercado simbólico, né, a mulher professora, a mulher pianista, né, a mulher, acho que é anormalista, se eu não me engano, né, o Adolfo Caminho, não sei, é esse o autor. Ele já falava ali, né, das mulheres que tocavam piano, enfim, nas primeiras décadas do século XX, ou até mesmo no final do século XIX, que isso
de alguma forma, mostrava um valor, não é? E a inserção das artes veio por esse caminho, um pouco, dessas mulheres, né, que já, nas suas casas, nas suas famílias, já desempenhavam um pouco esse trabalho de arte, né, de pintura, de bordado, né, no caso da Anice também, e conheciam pessoas, e a Anice conheceu o Strigas e foi acompanhando ali. A Heloísa Joaçaba também se firmou na SCAP, depois teve uma grande importância no início do Museu de Arte da UFC, foi uma mulher gestora, né? Ela não foi apenas uma mulher artista, ela foi uma mulher que criou muita coisa na estruturação do campo da arte no Ceará, certo? Então, é uma forma mais tímida em comparação com os homens, mas que a gente já percebe ali, né? Nos anos 50, nos anos 60, ok? Era só isso a minha pergunta. Mais alguém quer fazer a pergunta? Não sei se teve gente, porque eu não vejo o chat, né, quando eu estou na... Ok, eu vi aqui o comentário da Eugênia. Obrigado, Eugênia. Enfim, então é isso. Agradecer aí pela atenção de vocês. Certo? Muito obrigada, tá, Anderson? Achei a palestra muito importante também, eu gostei bastante. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para passar essa informação para a gente. Ok. Então, até mais, né, gente? Estamos encerrando aqui, não é? Até mais. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Um abraço e sucesso aí no evento e na trajetória de vocês no curso. Ok?